Você já parou para pensar que existem histórias tão poderosas que, mesmo atravessando séculos, ainda queimam como brasa viva dentro do coração da igreja? Histórias que não cabem num livro de história, porque pertencem ao altar da fé, ao templo da coragem, ao santuário da entrega. Hoje, você vai mergulhar numa dessas histórias. A vida de um homem que enfrentou imperadores, atravessou o silêncio das prisões e escolheu morrer por amor a Jesus. Um papa, um mártir, um pastor fiel. Seu nome, São João I. E a sua trajetória não é só um relato antigo. É um chamado urgente para mim, para você, para todos que querem viver uma fé de verdade. Mas por que falar de São João I hoje? Porque sua vida é como uma chama acesa no meio da escuridão do nosso tempo. Um tempo em que tantos se dobram diante do medo, ele se manteve de pé. Um tempo em que muitos preferem agradar ao mundo, ele escolheu agradar a Deus. E é aí que vem o choque. Será que estamos dispostos a pagar o mesmo preço? Será que nossa fé resistiria à pressão, à perseguição, à solidão? Essa não é apenas uma biografia, é um espelho. E se você ficar comigo até o fim deste vídeo, vai descobrir lições que podem transformar sua caminhada, reacender sua esperança e fortalecer sua oração. Tem gente que diz que a fé é algo ultrapassado, que o martírio é coisa de um passado distante. Mas eu te pergunto, como pode algo morto ainda incomodar tanto o mundo? Como pode uma verdade antiga ainda libertar tanta gente? A verdade é que a cruz continua sendo o maior escândalo para os poderosos. E João I, com sua vida entregue, gritou com o sangue o que muitos não têm coragem de sussurrar com os lábios. Jesus é o único Senhor. Por isso, se você busca inspiração, se precisa reacender sua fé, ou se apenas quer conhecer um testemunho que vai te confrontar, te emocionar e te renovar, você está no lugar certo. Antes de mergulhar nessa jornada, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque o que a gente compartilha aqui é muito mais do que conteúdo. É alimento para a alma. Aproveita também para comentar logo abaixo. Você já conhecia São João I? Qual mártir da igreja mais te inspira? E não se esquece, ao final deste vídeo, vou te recomendar outras histórias poderosas que estão aqui no canal. Você não vai querer perder. A história de São João I não começa com um berço de ouro, nem com grandes prodígios ao nascer. Começa com silêncio. O silêncio de um mundo em conflito, onde os gritos da guerra e da divisão abafavam os cânticos da paz. Era o século VI. Roma já não era a senhora do mundo. O Império Romano do Ocidente havia caído e, em seu lugar, bárbaros arianos assumiam o trono. No Oriente, Bizâncio ainda reluzia sob a coroa imperial, mas até lá a fé católica enfrentava tensões internas. Era um tempo de dúvida e de crise, onde a fé precisava ser mais do que palavras decoradas. Precisava ser vivida com coragem. E nessa encruzilhada de história e salvação, surge a figura discreta, porém grandiosa, de João. Um homem que não buscava a glória dos tronos, mas carregava no coração a chama das promessas de Deus. Quem vivia naquele tempo sabia. O mundo estava em ruínas. As estradas antes seguras agora eram dominadas por exércitos bárbaros. O amor de Deus era proclamado nas igrejas, mas fora delas o medo imperava. Os reis ostrogodos governavam com mão de ferro a Península Itálica, enquanto em Constantinopla
O imperador Justino I tentava fortalecer a ortodoxia da fé cristã contra heresias que ameaçavam a unidade da Igreja. E entre esses dois mundos, dois impérios, dois modos de entender o poder, estava a Igreja de Roma, pequena em exército, mas gigante em fé. O Papa, sucessor de Pedro, não tinha armas, mas sua voz tinha peso. Sua oração era sua espada, seu espírito, o próprio Espírito Santo. Você já se perguntou como era ser cristão numa época em que professar a fé podia custar a vida? Não. Estamos falando de filmes ou lendas. Estamos falando de gente de carne e osso, como eu e você, que escolheu permanecer fiel mesmo quando tudo ao redor desmoronava. São João primeiro cresceu nesse ambiente onde a fé não era uma tradição de família, mas uma escolha de cada dia. Ele viu a confusão entre os dogmas, ouviu os rumores de heresias crescendo dentro da própria igreja e entendeu que não bastava defender a fé nos púlpitos, era preciso vivê-la nas decisões mais difíceis, nas trincheiras da alma, nos bastidores do poder. Roma já não era a mesma, mas a fé em Jesus permanecia como um farol aceso em meio à tempestade. E o Papa, mais do que um título, era um escudo. Os fiéis olhavam para o sucessor de Pedro buscando direção, esperança, consolo. O mundo podia mudar, os reinos podiam ruir, mas a rocha não podia ser movida. E São João I seria chamado justamente para isso, ser rocha em tempos de terremoto. Sua missão começaria em meio a desconfianças políticas, pressões do rei Teodorico, um ariano convicto, e o olhar vigilante de Bizâncio. Imagine a tensão. Você agradaria o rei ou defenderia a verdade da fé? João escolheu a cruz. Nesse jogo perigoso entre fé e política, onde um passo em falso significava morte, o Papa João I foi eleito. Muitos acreditavam que ele era apenas um nome de transição. Mas o Espírito Santo não escolhe por acaso. Deus levanta os pequenos para confundir os poderosos. A mesma mão que escreveu os 10 mandamentos estava escrevendo, naquele tempo, a missão de João. E essa missão exigiria não apenas conhecimento teológico, mas uma sabedoria que vem do alto. Não bastava saber o que era certo, era preciso ter coragem de fazê-lo. Como você reage quando a verdade entra em choque com as suas conveniências? A jornada de João é uma resposta viva à promessa de Jesus. No mundo tereis tribulações, mas tende confiança. Eu venci o mundo. E é com essa confiança que João aceitou o chamado, num tempo em que aceitar ser papa era literalmente abraçar uma sentença de risco. Mas onde há fé, há força. Onde há oração, há direção. Onde há o amor de Deus, há salvação. João seria o protagonista de uma missão que ultrapassaria fronteiras e séculos. E sua história, mesmo marcada pela dor, começava a escrever um testemunho que ainda ecoa no coração da igreja. Afinal, não é nas tempestades que se provam os navegadores? Ele não buscava glória, não almejava títulos. Era apenas João, um homem de fé, conhecido por sua sabedoria tranquila e seu dom para a conciliação. Antes de se tornar papa, sua vida era marcada pela discrição e pelo serviço. Não era um guerreiro nem um orador inflamado, mas um diplomata nato, capaz de unir extremos com a suavidade de quem escuta antes de falar. Sua inteligência serena, aliada à firmeza na fé, fizeram dele um nome de confiança entre os clérigos. Mas ninguém
Absolutamente ninguém esperava que ele fosse escolhido para suceder ao trono de Pedro. Sua eleição foi uma surpresa divina. E não é assim que Deus age, exaltando os humildes. A Igreja de Roma precisava de alguém que não apenas conhecesse os meandros da fé, mas que também soubesse navegar entre as armadilhas políticas de um mundo dividido. O rei Teodorico, que governava a Itália com o punho fechado da heresia ariana, não aceitava qualquer um como papa, mas o nome de João parecia inofensivo. Um diplomata, um conciliador, alguém que talvez soubesse se dobrar diante da pressão. Era isso o que pensavam. Mas o que não sabiam era que por trás da suavidade da fala havia a firmeza de uma rocha banhada pela oração. João carregava em si o Espírito Santo, e o que parecia fraqueza era justamente o que Deus usaria como força. Você já sentiu que foi colocado em uma posição para a qual não se achava pronto? Já teve medo de não estar à altura de um desafio que a vida ou Deus te confiou? Assim se encontrava João. Chamado sem aviso prévio, ele se viu diante da maior responsabilidade espiritual do mundo cristão ocidental. Mas em vez de recuar, ele se dobrou em oração. Buscou no silêncio de sua alma a voz do alto, e ali, onde o mundo não enxerga, nasceu a força que o guiaria. Ele sabia que a missão seria árdua, mas também sabia que onde há fé, o impossível se curva, e que a oração é a linguagem do céu para a terra. Assumir o papado naquela época era como entrar num campo minado. Um erro poderia comprometer não apenas a fé dos fiéis, mas a própria unidade da igreja. João não tinha exércitos, mas tinha a verdade. Não tinha aliados poderosos, mas tinha a esperança que nasce do Evangelho. E isso bastava. Ele começou a atuar de forma prudente, escutando, observando, discernindo. Cada decisão era tomada com base na oração e na convicção das promessas de Deus. Seu papado começava de forma silenciosa, quase imperceptível aos olhos dos poderosos. Mas, aos poucos, sua presença ganharia peso e sua coragem ganharia forma. A diplomacia de João não era feita de palavras calculadas ou jogadas políticas. Era uma diplomacia movida pelo Espírito Santo. Ele sabia que cada escolha precisava refletir o amor de Deus. E isso incluía dialogar com os diferentes, sem jamais trair a verdade da fé. Seu coração pulsava por Jesus, e por isso ele era capaz de estender a mão ao inimigo, sem abrir mão da doutrina. Era essa a habilidade que faria dele o homem certo, no momento certo, para uma missão que mudaria o rumo da igreja. Afinal, Deus não escolhe os preparados. Ele prepara os escolhidos. E João, agora Papa, estava prestes a ser provado como ouro no fogo. Muitos se perguntam, como alguém tão simples foi capaz de enfrentar impérios? A resposta é uma só: fé. A mesma fé que move montanhas, que cura feridas, que sustenta mártires. A fé que olha para o futuro com os olhos fixos na cruz. São João primeiro foi elevado ao papado, não por influência, mas por providência. Sua eleição foi inesperada aos olhos humanos, mas perfeitamente orquestrada por Deus. E sua história, que parecia ser apenas mais um nome na lista dos papas, se tornaria um farol de fidelidade para todas as gerações. Um lembrete vivo de que quando Deus chama, Ele também sustenta. Imagine ser enviado em missão para tentar impedir um massacre.
Imagine saber que, se falhar, milhares de cristãos podem sofrer. Agora imagine que essa missão vem com um risco adicional. Você pode não voltar com vida. Foi exatamente essa a cruz que São João primeiro carregou quando o rei Teodorico, ariano e cada vez mais desconfiado dos católicos, ordenou que ele fosse até Constantinopla para convencer o imperador católico Justino a parar de perseguir os hereges arianos. No Oriente, uma missão diplomática com aparência de paz, mas com cheiro de armadilha. O Papa não tinha escolha. Ou aceitava o risco, ou poderia condenar sua igreja a represálias severas. E com o coração firmado em Jesus, ele partiu. Você já teve que mediar um conflito entre dois lados que não se suportam? Já sentiu o peso de tentar agradar a dois mundos que falam línguas diferentes? João sabia que sua presença em Constantinopla seria observada com lupa. De um lado, o imperador esperava a confirmação de sua autoridade sobre a ortodoxia católica. De outro, o rei ariano esperava submissão. E no meio disso tudo, um papa guiado pela oração, tentando salvar vidas sem trair a fé. Que dilema! Era como andar sobre brasas, onde cada passo em falso poderia provocar uma explosão. Mas João confiava nas promessas de Deus. Ele sabia que onde a paz é buscada com sinceridade, o Espírito Santo se manifesta. Sua chegada ao Oriente foi histórica. O povo o recebeu com honras que nem o imperador esperava. A cidade de Constantinopla se iluminou como se um apóstolo estivesse voltando. E, de fato, era como se Pedro tivesse descido novamente à terra. A celebração da Páscoa sob sua presidência marcou um momento de união profunda entre Oriente e Ocidente. Era a vitória da fé, da esperança, do amor de Deus sobre as divisões humanas. Mas essa recepção calorosa teria consequências. Teodorico, lá no Ocidente, interpretou aquele entusiasmo como traição, como se o Papa estivesse do lado do imperador e contra ele. Era o início da tragédia anunciada. No campo político, João buscou cada palavra com cuidado. Suplicou ao imperador Justino que moderasse suas ações, não em nome de alianças, mas pela paz dos cristãos na Itália. Argumentou com sabedoria, orou com fervor e representou sua igreja com dignidade. Mas nem tudo foi como Teodorico esperava. João não exigiu que o imperador anulasse seus decretos, apenas pediu moderação. A neutralidade do Papa foi suficiente para irritar o rei ariano. Quando João retornasse a Ravenna, sua prisão já estaria decidida. O homem que saiu como mensageiro de paz voltaria como prisioneiro da intolerância. E mesmo assim, ele não recuou. Porque onde há fé, há coragem. Não seria mais fácil ceder, agradar a ambos, salvar-se da prisão. Mas João não era movido por interesses humanos. Sua bússola era o Evangelho, e quando a fé católica estava em jogo, ele preferia o sacrifício à omissão. Você consegue imaginar o tamanho da força espiritual de um homem que escolhe a cruz em vez do conforto? Que prefere a verdade ao favor dos reis? Esse é o testemunho que João nos deixa. Uma lição viva de fidelidade que ecoa até hoje. É melhor sofrer pelo Evangelho do que triunfar pelo mundo. Porque o verdadeiro triunfo é aquele que permanece na eternidade. A missão impossível terminou com um silêncio sombrio. João foi preso, encarcerado em Ravenna, sem julgamento, sem defesa. Sofreu nas mãos de quem o havia enviado. E ali, em sua cela,
Provado no corpo e no espírito, ele manteve a oração como sua lâmpada acesa. Não rogou vingança, não murmurou, não blasfemou. Apenas rezou. A fé que ele levou até o trono imperial era a mesma que agora sustentava sua alma encarcerada. E é nessa prisão, nesse deserto de dor, que o Papa João I começa a ser visto com outros olhos, não apenas como líder da Igreja, mas como mártir da verdade. Porque a missão que parecia impossível, Deus transformou em testemunho eterno. Como é morrer por algo que não se pode tocar, ver ou medir? Como é entregar o próprio corpo a um sofrimento injusto por causa de uma verdade que não cabe em tribunais humanos? São João, primeiro, não morreu com espadas cravadas no peito, nem diante de uma multidão em delírio. Seu martírio foi silencioso, escondido atrás dos muros de uma cela fria em Ravenna. Mas não foi menor. Foi ali, na escuridão da prisão, que ele se uniu de forma mais íntima ao sofrimento de Cristo. Não havia plateia, não havia discursos, não havia coroas humanas. Havia apenas um homem, seu Deus, e a certeza inabalável de que estava cumprindo sua missão até o fim. Será que nós, nos dias de hoje, conseguiríamos manter a fé se estivéssemos na mesma situação? Consegue imaginar o silêncio da cela onde ele ficou detido? O som dos próprios passos ecoando no chão duro, o frio se infiltrando nos ossos, o estômago vazio e o coração apertado? São João não tinha mais apoio político, nem aliados visíveis. Mas tinha a oração como consolo, tinha o Espírito Santo como companheiro de cela, e é aí que o martírio se torna semente, quando o mundo parece ter virado as costas, mas o céu inteiro se inclina para ouvir um suspiro de fé. O amor de Deus, em sua forma mais pura, se manifesta nas horas em que tudo parece perdido. Ele não gritou, não resistiu, não exigiu justiça humana. Seu sofrimento foi ofertado como um sacrifício. Assim como Jesus, ele se calou diante dos que o julgavam sem causa. E nesse silêncio, sua voz se fez mais forte do que nunca. Porque os santos não precisam de púlpitos para pregar. Eles evangelizam com a própria vida. Quantas vezes você já foi silenciado pelo medo, pela pressão, pela injustiça? João nos mostra que a verdade não precisa gritar para ser eterna. E quando o corpo dele se enfraquecia, sua alma se fortalecia, porque os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, como está escrito no livro do profeta Isaías. É importante entender que o martírio de João I não foi apenas físico, foi moral, espiritual, emocional. Ele foi traído por aquele que deveria protegê-lo, foi abandonado por aliados que deveriam interceder por ele. Sentiu o peso de carregar uma igreja nos ombros enquanto era tratado como criminoso, mas mesmo assim permaneceu firme. E aqui está um dos maiores milagres. Ele não perdeu a esperança, não deixou a amargura invadir seu coração. Continuou orando pelos seus inimigos. Continuou crendo nas promessas de Deus. E essa perseverança, meu irmão, minha irmã, é o que separa os mártires dos heróis comuns, porque o mártir ama mesmo na dor. Quando finalmente morreu, seu corpo parecia vencido, mas seu espírito já havia sido coroado. A morte de João I foi um triunfo escondido aos olhos do mundo, mas celebrado pelos anjos no céu. E nós estamos dispostos a carregar a cruz quando ninguém está olhando? Estamos prontos a sofrer pelo Evangelho mesmo, quando isso nos custa o conforto, o status, a liberdade?
João nos ensina que a verdadeira glória não está nos aplausos dos homens, mas na fidelidade silenciosa a Jesus. Ele foi o servo fiel, o bom pastor que não abandonou suas ovelhas, mesmo quando isso o levou ao abatedouro. Sua memória não desapareceu com o tempo. Ao contrário, foi exaltada. A igreja reconheceu seu martírio e o inscreveu entre os santos. E não é isso que todos nós desejamos no fundo da alma? Terminar a carreira com fé, guardar o bom combate, receber a coroa da justiça prometida por Deus? A vida de São João I é um convite a esse caminho estreito, porém glorioso. Um caminho onde cada lágrima tem valor eterno, cada renúncia é semente, cada silêncio é pregação. E talvez, ao meditarmos sobre seu martírio, sejamos encorajados a transformar nossas pequenas dores em grandes oferendas, porque com o Espírito Santo até o sofrimento floresce. A história dos mártires não termina com a morte. Ela continua viva, como chama que não se apaga, alimentada pela memória da Igreja e pelo coração dos fiéis. Com São João, primeiro não foi diferente. A sua prisão injusta, o sofrimento silencioso e a entrega da própria vida não foram esquecidos. Muito pelo contrário, foram reconhecidos como marcas de santidade. A Igreja, guiada pelo Espírito Santo, viu em sua morte o reflexo puro do amor de Deus e o firmamento de uma fé inabalável. Assim, João foi elevado ao altar dos mártires, e seu nome passou a ser lembrado como o de um pastor que não abandonou suas ovelhas, mesmo quando isso custou sua liberdade e sua vida. Mas por que isso importa tanto? Porque em tempos de incerteza e perseguição, os mártires são como faróis que orientam os fiéis no meio da escuridão. Eles nos mostram que o sofrimento unido à fé não é vazio, nem em vão. E João I, reconhecido como santo, passou a ser invocado por aqueles que também enfrentam injustiças, pressões e opressões. Sua canonização não foi apenas um título, mas um selo eterno de que sua vida agradou ao Senhor. É como se o céu dissesse: ele foi fiel até o fim. E isso inspira, isso nos move, isso nos chama à conversão e à coragem. Já pensou na força que esse legado tem para transformar vidas hoje? A memória litúrgica de São João primeiro passou a ser celebrada no dia 18 de maio. Não como data de luto, mas como celebração de vitória. É a data em que o céu e a terra se encontram para recordar que vale a pena ser fiel. Que o amor de Deus é mais forte do que qualquer prisão, calúnia ou morte. Os cristãos passaram a reunir-se para orar e agradecer por sua vida, reconhecendo que ele, mesmo longe dos holofotes do mundo, iluminou gerações com sua entrega. É por isso que a Igreja, como uma mãe que guarda os tesouros dos filhos, inscreve em seu calendário aqueles que viveram o Evangelho até as últimas consequências. O legado de São João, primeiro, não se limita a um nome gravado em livros antigos. Ele é semente lançada em cada coração que ouve sua história e decide viver com mais fé. O martírio dele nos convida a refletir. O que estamos fazendo com a nossa liberdade? Como estamos usando nossa voz, nosso tempo, nossa fé? Se ele deu tudo sem hesitar, por que nós hesitamos por tão pouco? Seu exemplo nos sacode, nos desperta, nos chama de volta à essência do Evangelho. Em um mundo sedento de sentido, a história de João I é um lembrete de que a verdadeira grandeza está em servir, mesmo que em silêncio,
mesmo que sem reconhecimento humano. Além disso, seu reconhecimento como mártir gerou frutos que continuam brotando até hoje. Igrejas foram erguidas em sua honra. Fiéis passaram a buscar sua intercessão em momentos difíceis. Comunidades inteiras se inspiraram em sua coragem. E assim, sua vida, que parecia insignificante diante da injustiça do imperador, tornou-se uma bandeira de esperança. Uma esperança que não decepciona, porque está enraizada em Cristo. E você, já se perguntou se sua vida pode deixar um legado? Já pensou que seu sim diário, suas renúncias ocultas, suas lutas silenciosas podem ser sementes de fé para as próximas gerações? E, por fim, entendemos que o reconhecimento da Igreja não é uma condecoração tardia, mas uma confirmação do céu. É como se os mártires fossem espelhos do próprio Jesus, rejeitados pelos homens, mas exaltados por Deus. O testemunho de São João I nos convida a viver cada dia com propósito, com fé, com coragem, não para sermos aplaudidos pelos homens, mas para agradarmos ao coração de Deus. Seu legado é uma ponte entre o sofrimento e a glória, entre a cruz e a ressurreição, entre a terra e o céu. E esse é o chamado para todos nós, viver de tal forma que um dia também possamos ouvir do Pai: servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Quando olhamos para a vida de São João I, não vemos apenas um capítulo antigo da história da Igreja. Vemos um espelho, uma convocação, um evangelho vivo. Sua trajetória nos ensina que ser fiel a Jesus é uma decisão diária, muitas vezes silenciosa, outras vezes dolorosa. Ele não buscou os aplausos do mundo, mas a aprovação de Deus. Em tempos onde se valoriza o brilho exterior, João nos lembra que a luz verdadeira nasce do interior, alimentada pela oração, pela obediência, pela firmeza no Evangelho. Quantas vezes somos tentados a negociar valores por conforto, a calar verdades por medo, a trocar a cruz pela conveniência? Ele nos mostra que a fidelidade é o único caminho que conduz à verdadeira liberdade. A primeira grande lição que ele nos deixa é a coragem de permanecer firmes, mesmo quando tudo diz o contrário. João I poderia ter escolhido um caminho mais fácil. Poderia ter aceitado as imposições do imperador e voltado para casa em segurança. Mas ele escolheu a verdade. E essa escolha o levou ao martírio. Aqui somos desafiados. E nós escolhemos a verdade quando ela nos custa algo. Permanecemos com Cristo mesmo quando o mundo inteiro se opõe. A fidelidade tem um preço, mas também uma recompensa eterna. A promessa de Deus é clara em Apocalipse 2, versículo 10. Ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. A segunda lição é sobre liderança servidora. João era papa, tinha autoridade, tinha voz, mas não usou isso para benefício próprio. Usou para servir. Usou para proteger os fracos, para defender a fé, para interceder por outros. Em um tempo em que muitos líderes procuram destaque, ele se fez pequeno. E foi na pequenez que se tornou gigante. Isso nos faz pensar como usamos nossa posição, nossa influência, nossos dons para alimentar o ego ou para edificar os outros. Jesus lavou os pés dos discípulos. João, ao seu modo, fez o mesmo com todo o povo de Deus. A terceira lição é o poder da esperança. Mesmo na prisão, mesmo diante da injustiça, ele não perdeu a confiança. Ele sabia que a dor passa,
mas a glória permanece. Ele sabia que os impérios dos homens são passageiros, mas o reino de Deus é eterno. Essa esperança é combustível para a nossa fé. Quando tudo parece desabar, quando as portas se fecham, quando somos incompreendidos, precisamos lembrar: há promessas de Deus que não falham. E João acreditou nessas promessas até o fim. Isso nos inspira a não desistir, a seguir em frente, a manter o olhar fixo em Jesus, autor e consumador da nossa fé. A quarta lição é o silêncio como forma de resistência. João I não foi um revolucionário de palavras inflamadas. Sua resistência foi pacífica, mas firme. Ele resistiu ao erro com a força da verdade, à opressão com a humildade, à mentira com a integridade. Isso nos ensina que nem sempre precisamos gritar para sermos ouvidos. Às vezes, é o testemunho silencioso, a vida coerente, a fidelidade no oculto que grita mais alto, que marca mais profundamente. O Espírito Santo age nos detalhes, nas atitudes, no dia a dia. E João I nos mostra que o verdadeiro cristão não precisa de palco para ser luz. Por fim, a lição que costura todas as outras: amar até o fim. João amou a Deus mais que a própria vida. Amou a igreja mais que seu conforto. Amou a verdade mais que sua liberdade. E esse amor tão puro, tão forte, tão real, é o que transforma tudo. O amor de Deus nos sustenta, nos inspira, nos fortalece. O amor de Deus é o que move os santos, os mártires, os discípulos de todas as épocas. Que essa chama de amor também queime em nós. Que ao olharmos para João I, sejamos despertados a viver não pela metade, mas com entrega total. Porque só quem ama de verdade entende o valor de dar a vida por aquilo em que acredita. Chegamos ao fim desta jornada pela vida de São João I, mas na verdade, esse é apenas o começo de algo muito maior, porque toda vez que escutamos uma história como essa, somos convidados a olhar para dentro e perguntar: que tipo de fé tenho vivido? Uma fé que se esconde quando o mundo aperta ou uma fé que se levanta mesmo quando tudo parece perdido? O que João I viveu não foi um ato isolado do passado, foi uma semente lançada no chão fértil da esperança. E se hoje ela floresceu no seu coração, então é hora de agir. Não deixe que essa inspiração morra quando o vídeo acabar. Reze, compartilhe, testemunhe, viva a sua fé com a coragem dos santos. E agora eu quero te provocar. Sim, provocar no melhor sentido. O que você faria se estivesse no lugar dele? Renunciaria a Jesus para manter a segurança da sua vida? Ou abraçaria o risco, a dor e até mesmo a morte para não trair o amor de Deus? Quantas vezes, no nosso dia a dia, nós nos calamos por medo, por vergonha ou por conveniência? Quantas vezes deixamos de anunciar o Evangelho porque achamos que não vai dar em nada? Mas o sangue dos mártires nos mostra o contrário. Cada ato de fidelidade ecoa na eternidade. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, se acendeu em você o desejo de viver uma fé mais profunda, mais real, mais viva, então eu te peço, não vá embora em silêncio. Deixe seu comentário, conte o que mais te impactou nesta história e compartilhe com alguém que precisa ser relembrado das promessas de Deus. E se ainda não fez isso, se inscreve agora mesmo no canal. E para fechar esse momento com chave de
Ouro, deixo contigo uma palavra que atravessa os séculos, consola os abatidos e levanta os corações cansados. Está no Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. Que essa promessa te acompanhe hoje e sempre. Que a coragem de João Preio desperte a tua, e que pela força do Espírito Santo você nunca mais caminhe como antes, porque agora você viu. Agora você sabe, e quem conhece a verdade não consegue mais viver da mesma maneira. Até o próximo vídeo.